Padre, vamos lá. Cara, como é que é passar, como é que funciona na tua cabeça o lance de passar a mensagem de Deus, passar a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, ser um padre em 2023, cara? Como é que funciona? Como é que faz isso? Como é que você convence as pessoas que a mensagem de Cristo é importante? Olha, eu sou padre há 26 anos, 27 na verdade. Veja bem, é muito complicado hoje você pensar onde está a função e o que faz um padre. Quando você sai da faculdade, quando eu saí da faculdade, fiz filosofia, 3 anos, 4 anos de teologia. O que era importante? Você saber Bíblia, saber pastoral, você saber a vida sacramental, como conduzir uma paróquia e pronto. Ter conteúdo. De repente, foi o meu caso, você vai para uma mudança de milênio. Aí, de repente, vem um papa, na época, João Paulo II, hoje santo, diz assim: evangelizar com novo ardor, palavra, novos métodos. Aí eu falei, lascou-se. Peraí, eu acabei de sair da faculdade, ninguém me falou que tinha novos métodos. Os métodos eram cuidar de uma paróquia, batizar, crismar, fazer primeira Eucaristia. Novo ardor. Falei, vou ter que me reinventar. Vou ter que pensar como que eu vou ser padre neste novo milênio. Então, hoje, todo padre tem que pensar que a paróquia, aquele modelo paroquial, aquele número de pessoas numa cidade pequena, onde você cuidava do seu rebanho, contava circunscrição, a gente chama, não tem mais. Por exemplo, vamos falar de São Paulo. Eu tenho a paróquia tal, me diga o nome de uma paróquia, São Benedito, uma paróquia, a Nossa Senhora do Brasil. Nossa, ainda bem que tu me perguntou e já respondeu logo, porque eu não faço a menor ideia. Eu imaginei, por isso que eu não te joguei nessa. Quem quiser, vai lá, não tem mais território. É verdade. Não tem, acabou não tem mais cerca. O rebanho, e quando eu falo rebanho não é gado, tá? Estou falando do rebanho de Jesus Cristo, ovelhas. Que eu fui num cara ali, esses dias, estava falando de rebanho. Ah, você está tratando o povo como boiado. Uma ova. Estou tratando como o nosso Senhor disse que era o pastor. É terminologia bíblica. Bíblica. Então, hoje, respondendo a tua pergunta, o padre tem que ser alguém que agrega, que tenha um bom conteúdo, que tem que ser moderno no sentido de fazer esta mensagem chegar com clareza, com convicção, mas de novas formas. Foi aí que eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Comecei programa de rádio, comecei com a música, e eu vi que a música deu muito certo, Igor. E a música agregava juventude, a música agregava família, pessoas que não atingia dentro da igreja, eu atingia na praia, no show, eu atingia num outro evento. Aí eu percebi o poder do microfone de um rádio. Hoje eu falo para 1.600 emissoras de rádio em hora real, no Brasil, das 10 às 11. Então, as catedrais hoje são os meios de comunicação. Então, o padre hoje, ele necessariamente tem que estar nos meios de comunicação. Isso é muito interessante, porque quando o Papa, o João Paulo, quando ele fala isso, ele não estava imaginando, por exemplo, que em 2017, 18, a gente teria grande parte das pessoas se comunicando pela internet, né? Usando redes sociais. E as redes sociais, elas são uma excelente maneira de você difundir uma mensagem, mas elas também são um lugar onde essas mensagens são mal interpretadas por falta de conhecimento, por má vontade, por desonestidade intelectual, mas de qualquer forma é uma maneira de falar para muita gente. A mensagem religiosa nesses lugares, ela meio que se tornou uma senhora ferramenta para a gente usar, para padres usarem, para pastores usarem, para a mensagem religiosa estar ali, né?
Mas, por outro lado também, assim, é interessante que você precisa saber, você precisa manjar, você precisa estar por dentro ali. E isso é um desafio. É um desafio muito grande. Eu digo assim, a rede social em si, ela não é boa nem ruim, ela é amoral. Ela é uma ótima ferramenta. Como ferramenta. A forma como você usa é um problema. E, sem dúvida, o fake news, a ridicularização da própria... A erotização que está muito presente nas redes sociais, isso é negativo. Mas nós não podemos usar a rede social a qualquer custo. Porque eu não posso banalizar a palavra de Deus. Eu não posso banalizar as verdades. Existem coisas que são inegociáveis. Então, eu estou nas redes sociais, mas não é porque eu quero um like que é atrás de trazer novos seguidores que eu vou usar uma palavra forte, prostituir a palavra de Deus. Quer dizer, vou fazer ela ficar moderninha, ser uma inverdade, só no objetivo de chamar a atenção. Isso é muito negativo. E é muito desafiador também. Porque nós temos que ter conteúdo. O conteúdo nosso, ele tem que ser mantido. Eu posso mudar a forma de falar, mas eu não posso negar o meu chefe. Porque eu sou o mensageiro. A mensagem não é minha, é Jesus Cristo. Isso é um desafio para o padre, isso é um desafio para um pastor, isso é um desafio para as pessoas do bem. Só que o grande problema hoje é que eu percebo, é uma luta desigual. Você está nas redes sociais, você está nos meios de comunicação, é muito desigual. Eu tenho pena. Sendo bem sincero, hoje um pai e uma mãe educar os filhos hoje é difícil demais. Porque você quer passar valores. Chega na escola, são outros valores. Você liga a televisão, são outros valores passados. Então, são tempos de exposição dos filhos desproporcional entre aquilo que os pais querem para os filhos, que querem o bem, querem que sejam pessoas honestas, retas, de boa índole, e o que ela está exposta junto à sociedade. Sim, concordo, cara. Realmente é muito difícil educar. Eu tenho 2 meninas, eu tenho uma de 10 e uma de 8. E é isso, o que dá para fazer é o melhor Exato. Que a gente acredita, mas a verdade é que, cara, e assim, pode não ser negativo também. Pode ser que, por exemplo, lá em casa a gente tenta dar o direcionamento, a gente tenta ensinar o que a gente acredita, o que a gente pensa e tal, e fazer com que, pelo menos tentar, ou conversar sobre coisas que talvez e que elas estejam blindadas quando alguma coisa muito fora surja para elas, assim, e que pelo menos elas pensem no que elas estão vendo ali, porque impedir de ver é uma impossibilidade. Por mais que a gente tenha lá o lance de os dispositivos delas desligam durante, sei lá, se elas usarem por tanto tempo, tem um tempo definido. Se você limita. Você limita um monte de coisa, limita acesso, limita um monte de coisa, dúvida. Mas mesmo assim, eu não consigo, por exemplo, saber o que a amiguinha vai mostrar pra ela, e elas são brabas em arrumar um dispositivo para burlar determinado limite que é imposto ali. Então, para mim, vale muito mais a pena educá-las baseado no que a gente acredita, para que elas, quando chegue a informação nelas, aquilo ali seja pelo menos matéria de pensar e não aceitar cegamente. Mas eu concordo contigo, cara, é um senhor desafio, porque é informação o tempo inteiro. E é completamente diferente de quando eu era criança. Quando eu era criança, sei lá, não tinha. Não era tão fácil assim. Pô, existia enciclopédia na época que eu era criança, né? Hoje não existe mais, não precisa. A Barça Delta Larousse. O que ligavam pra minha mãe o tempo inteiro pra oferecer Barça, pra oferecer não sei o quê, é brincadeira. Verdade. Né? Verdade. Mas, cara, assim, você acha que a mensagem... Vou ser um pouco mais... Vamos lá, a Igreja Católica, que é a instituição que você faz parte, você acha que existe uma crise de prestígio com a mensagem de Deus nesses anos que a gente está vivendo agora? Sei lá, 2020, 2023. Como é que é isso? As pessoas ainda
respeitam no último, ou já tem ali a galera que faz chacota e o prestígio foi diminuindo? O que você acha? Olha, eu acredito que chacota, vamos dizer, momentos de crise, já no tempo de Jesus teve. Até no seminário de Jesus teve um que o traiu e o outro que o negou. Então, de 12, 2 não seguiram a regra. Mas a igreja ela é sempre um processo. Primeiro, eu acredito na igreja. A igreja, para mim, e eu sou padre por convicção. Eu amo ser padre, sendo sincero para você, Igor. Não é por conveniência, não é porque meu pai me empurrou, minha mãe me empurrou. Eu entrei com 11 anos, sou padre há 26. Se nascesse de novo padre, eu seria. Mas a igreja, ela é santa, mas também tem seus pecados. Tem as suas feridas. É verdade que nós tivemos uma fase em que a igreja era Roma locuta causa finita. Então, o que Roma falava, o mundo escutava. Mas isso, com o próprio processo da evolução, com o próprio processo de desenvolvimento, começou a se questionar. O próprio conceito de igreja, que antes, 1500, só para te dizer, qual era a ideia de igreja? Sociedade perfeita. Era um conceito. O Concílio de Trento dizia isso da igreja. Já o Concílio Vaticano II se antes era uma pirâmide, o Concílio Vaticano II fala que é um círculo. Então, a igreja é povo de Deus. Papa, bispos, padres e leigos são iguais em igualdade e dignidade. Isso foi uma mudança muito grande. Naturalmente, a igreja ela passou por momentos críticos. Rapidinho. Concílio de Trento. 1500. E o Vaticano II? Faz 50 anos. Tá bom. 50 anos atrás. Que foi quando o português, por exemplo, só para você lembrar, antes a missa era em latim. Verdade. Domino vos combiscum, Padre de Costa. Amém. Você foi coroinha? Não, cara, eu estudei numa escola de padre. Eu estudei no colégio salesiano. Oh, legal, salesianos. São salesianos. O cara lá que os caras falavam muito era Dom Bosco. Dom Bosco, exatamente. Então, o conceito de igreja mudou. Uma visão mais orgânica de povo de Deus. Naturalmente, o povo começa a ficar mais crítico. E teve outros momentos críticos. São Francisco foi um cara muito crítico no seu tempo. Eu, daqui a poucos dias, estou indo para lá, mais uma vez, na terra de São Francisco, um homem que foi um profeta no seu tempo. Criticou a igreja, criticou os papas, Lutero teve seu momento de crítica. Então, eu diria que nós temos outros momentos de críticas hoje. Momentos em que a igreja é colocada em xeque. Mas não é a essência da igreja que é colocada em xeque. São posicionamentos, são feridas que ela tem, que a igreja não tem vergonha. Tem vergonha sim, mas ela não tem receio de dizer, nos perdoe, estamos curando, estamos tratando nossas feridas. Então a igreja hoje, ela é chacota. Mas ela é chacota como todas as outras instituições. Existe o desprestígio para aqueles que não têm comprometimento. Mas o respeito, o Papa Francisco tem um respeito mundial. É o homem da paz. São João Paulo II e o Papa Francisco. Você pode ir, os muçulmanos, o maior respeito que ele tem pelo Papa. Você foi agora visitar países que jamais se imaginava. Então existe sim um desprestígio devido a alguns pontos. Mas o povo, de modo geral, ainda tem na Igreja Católica e no cristianismo uma das instituições mais creditáveis, de maior crédito no mundo. Se curtiram o conteúdo, não esqueçam de deixar aquele like. Se ainda não fazem parte, inscrevam-se no canal para não perderem as novidades. Até o próximo vídeo.